Gratidão, Linara. Tá? Obrigado por fazer a apresentação da nossa programação de hoje. Sejam todos bem-vindos. Tá? Uma boa tarde para todos vocês. Estão felizes por estar aqui hoje? Sim? Oh, maravilha. João, se apresenta, João. Isso aí, uma boa tarde para vocês. Eu também estou muito feliz de vê-los todos aqui, principalmente várias pessoas aí, várias caras novas, né, Wellington? Isso aí, várias caras novas. É empolgante ver, né? Até agora mesmo nós falamos do depoimento ali, como a gente percebe já um movimento, né? Um movimento se espalhando e atingindo outros empresários, e esses empresários sentindo realmente a necessidade, a vontade de estar aqui na nossa comunidade, tá? Estamos muito felizes por isso. Isso aí. Me chamo João Paulo, sou um CEO da Consil Contabilidade, né, uma empresa de contabilidade que foi fundada na década de 90 pelo meu pai, e eu sucedi, a partir de 2008, as atividades dessa empresa, e nós hoje também somos cofundadores da Mod Solutions Academy. Bom, eu sou o Wellington Taquete Boldrini, também de 2024 para cá também CEO, né, da Consil Contabilidade e cofundador da Mod Solutions Academy. Tá? Bom, e hoje, tá, eu e o João temos aqui uma função especial. Tá? Temos uma missão aqui com vocês, de estar apresentando um case. Como que foi a trajetória da Consil Contabilidade? Hoje nós temos aqui, se vocês puderem observar, nós temos aqui a Consil Contabilidade, que é a empresa que deu origem ao grupo, tá certo? A empresa que desde 1991, é isso? Isso mesmo? 1991, a primeira empresa então aqui do grupo. Depois nós temos a Mod Solutions, que é a empresa de consultoria especializada tanto em gestão e finanças, quanto também em planejamento e recuperação tributária. E, posteriormente, vem a Mod Solutions Academy. Ou seja, hoje, é essa estrutura que nós temos do grupo empresarial. Chegamos neste topo, tá? Chegamos nesse patamar. Mas isso aconteceu durante uma jornada. Hoje está assim, tá? Mas vocês vão entender sobre qual foi a trajetória até chegar aqui hoje. Que é importante para que nós possamos perceber quantos desafios que nós enfrentamos e quais, né, o que nós fizemos para poder superá-los. Isso aí. Então, Wellington, obrigado. À vontade. Eu queria começar, né, dizendo para vocês assim que hoje, particularmente, é um desafio, porque eu vou apresentar para vocês algumas informações, alguns indicadores e uma breve história da Consil, de um passado não tão distante, né, do ano de 2019, para a gente contextualizar e chegar hoje nesse momento que a gente vive. Então, lá em 2019, o despertar pelo incômodo. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que... Desculpa. Wellington, você baixou. Desculpa, deixa eu só voltar um negócio. Você baixou, foi lá da... Então, eu vou falar aqui sobre as informações, mas não estava atualizado aqui. Mas em 2019, o número de colaboradores eram de 21 pessoas. E esse número ele foi extraído exatamente em março para abril de 2019. O nosso faturamento era um faturamento anual global de 795 mil. Então, se a gente pegar 795 mil reais e dividir por 12 meses, a gente consegue mensurar quanto que a gente faturava por mês? Em torno de 60 mil reais. Então, vocês imaginem, para uma empresa que tinha 21 funcionários, com um faturamento de 60 mil reais. O lucro e a lucratividade está exato ali. Eles não estão informados porque, apesar de ser um escritório de contabilidade, eu não sabia mensurar quanto que era o lucro e quanto que era a lucratividade. Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Com certeza, se gastava muito mais do que se arrecadava. Isso era um problema muito sério dentro da nossa organização. Quando a gente vai para 2020, o número de colaboradores, no mesmo período, de março para abril, saiu de 21 e foi para 11 colaboradores. Ou seja, nós tivemos uma queda de aproximadamente 50%. O nosso faturamento
global do ano foi para 851 mil reais. Ou seja, eu saí de 795, fui para 851. Um aumento de 56 mil reais. Se a gente colocar em percentual, um aumento percentual de 6%. Correto? 6 para 7%. Contabilidade normalmente aumenta o honorário com base no salário mínimo. Se a gente pegar o salário mínimo de 2019 e mensurar esse salário mínimo para o ano de 2020, a gente vai perceber que o aumento naquela época foi de 988 para 1.045, ou seja, quase de 5%. Então, eu não tive, obviamente, dentro desse contexto, também sem análise de lucro e lucratividade, aumento real de carteira, nem de receita. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, dentro desse contexto de 2019 para 2020, a gente consegue perceber, teve algo satisfatório? Quero compartilhar isso com vocês. O que vocês acham? Foi satisfatório esse resultado do nosso negócio, do nosso empreendimento? Vocês acham que foi satisfatório? Não. Show de bola. Está notório, né? E aí a gente pode tentar imaginar qual seria o motivo para esse resultado insatisfatório. Teve algum evento particular nessa época? Teve alguma coisa? Oi? Pandemia? Show. Acho que o maior evento, né? O maior evento foi a pandemia, né? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte. Mas por que houveram... Vamos só voltar. Óbvio que dentro de empresas do ramo de comércio, do ramo da indústria, foram realmente impactadas. Isso é óbvio. Teve lockdown, a empresa ficou fechada, mas a nossa empresa é uma empresa de serviço. Eu imagino, eu tenho uma memória legal, eu me lembro que naquela época saiu um monte de lei prorrogando prazo de contrato, o governo dando benefício, e a gente aumentou a nossa carga de serviço. E aí, mas por quê? Mesmo aumentando a carga de serviço, a gente ainda teve resultados insatisfatórios. E outra coisa, muitas empresas daquela época prosperaram, vocês concordam? Teve empresa que cresceu, teve empresa que aumentou o quadro de funcionário, teve empresa que performou diferente. E aí eu vou dizer para vocês que, com toda sinceridade, que o principal motivo desses resultados insatisfatórios foram o meu comportamento. O meu comportamento prejudicou demais o nosso negócio. E aí, quando eu digo o meu comportamento, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu era um chefe centralizador. E aí eu quero contextualizar que esse comportamento de centralização causava um impacto de eu só conseguia administrar até onde as minhas mãos alcançavam. Então, se algo saísse fora do meu controle, aquilo me incomodava e eu travava. Eu não deixava justamente as coisas acontecerem. Então, um dos comportamentos, que é esse comportamento centralizador, causava esse prejuízo. Eu tinha um comportamento extremamente autoritário. Sabe aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, eu era dessa forma. E ao mesmo tempo que eu controlava e era autoritário, a partir do momento que eu delargava, porque eu não fazia nenhum acompanhamento, e eu mandava as pessoas fazerem as coisas, eu também desmandava de forma imediata. Eu disse, mas por que você está fazendo desse jeito? E a pessoa ficava assustada com aquele comportamento. E aí ela não correspondia da forma que era necessária, óbvio. Eu era um chefe desorganizado. Eu não cuidava de processos, eu não cuidava de pessoas, eu não cuidava de ferramentas. E isso, automaticamente, porque vocês já perceberam que para mim não ter, dentro de um escritório de contabilidade, indicadores de lucro e lucratividade, eu não tinha gestão nenhuma. Correto? E aí, tinha uma frase que eu falava demais naquela época.
E algumas pessoas vão até se recordar disso. Quem vocês acham que nessa figura aqui representa o João Paulo? Pode falar, gente. Um de cada vez. Calma, Rafael. Quem você acha, Rafael, que era o João Paulo ali? O João Paulo era o guarda-chuva. Eu falava bem assim, eu não estou aguentando. Tem um monte de gente pendurada em mim. Está todo mundo me sugando. Eu não aguento. Eu vou morrer. Eu quero ir embora. Porque esse pessoal é tudo uma camada de gente incapaz. E eu ficava reclamando, murmurando. E aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. O que vocês acham que tem que ser feito para que as coisas realmente mudassem? Para que as coisas tomassem um novo rumo? Algo que eu fiz à época. Que eu tive que promover um processo de transformação de mentalidade. E não importa a forma como eu fiz isso. Mas o que é importante é a gente saber que teria que haver mudanças de comportamento. Se não houvessem mudanças de comportamento, as coisas não iriam funcionar. E aí eu falo isso por quê? Porque tem que existir uma transição da gente contextualizar o que é um chefe e o que é um líder. Eu não podia ser centralizador, não podia ser autoritário, desorganizado e querer que a equipe performasse o tanto que eu tinha de vontade. E sim um líder que direcionasse, que instruísse, que abrisse caminho, que tivesse indicadores, planos, objetivos, visão, cultura organizacional, tivesse uma identidade construída. E essa mudança ela foi promovida através de um investimento em autoconhecimento. E aí, quando a gente fala em autoconhecimento, toda promoção de autoconhecimento ela tem um preço. E aí, nós já discutimos sobre identidade organizacional, né, a construção do propósito, da visão, da missão e dos valores, sendo aplicada diariamente através de uma cultura organizacional. E para quem é membro do clube, já ouviu a gente falar que todas as vezes que a gente aplica a cultura organizacional, ela passa por um processo de que as pessoas, elas duvidam durante um período para depois desconfiarem do processo de mudança para depois efetivamente acreditarem na sua mudança real. E eu digo isso por quê? Porque hoje se comprova cientificamente que uma empresa, para ela demonstrar um jeitão através da cultura, existe um prazo. Esse prazo minimamente é de 1 ano e meio a 2 anos. Não adianta a gente querer fazer algo durante toda a vida, como eu fiz, errado, e promover um processo de autoconhecimento, ou aplicar esse processo, fazer uma mudança e achar que todo mundo vai acreditar naquilo da noite para o dia. E aí, tem uma nova chave nesse comportamento, nessa mudança de comportamento. Foi como eu comecei a enxergar todos aqueles desafios que eu passava dentro do nosso negócio, dentro do meu negócio. E a maior chave que naquela época eu virei foi entender que 90% era o que acontecia e 10% era como eu reagia. Porque eu era totalmente o contrário. Se um funcionário faltasse, se eu tivesse um problema com um cliente, se eu tivesse algum problema com um software, se eu tivesse algum problema com algum processo que não existia, e aí eu sempre terceirizava a culpa. Então eu comecei a entender que 90% do que acontecia não importava, porque eu tinha que reagir de uma forma diferente. E aí eu quero trazer para vocês aqui o seguinte, para vocês que são líderes, para vocês que são empresários, cuidem, prestem bastante atenção como vocês transmitem, o que vocês transmitem para o time de vocês nos momentos de pressão, nos momentos de desconforto. Isso é determinante para sua cultura organizacional. E aí vem a parte da ambiência, da conexão. Como que isso me ajudou a virar essa chave? A gente já sabe dessa frase, né, que sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas acompanhado das pessoas certas, nós vamos mais longe.
E eu queria dizer para vocês o seguinte, o empresário hoje, assim como eu, imagino que a gente é cheio de ideias. A nossa cabeça ela sempre está fervendo. E a gente se sente muito sozinho. A gente se sente um empreendedor solitário. E existe um medo muito grande da gente compartilhar essas ideias com outros empresários. E aí eu digo isso para vocês porque é o seguinte, se a gente se sente sozinho, a gente automaticamente vive num sistema de comparação. Como eu ficava lá olhando Instagram, olhando o resultado dos concorrentes e pensando assim, cara, não é possível. Por que esse cara está performando desse jeito e eu aqui cheio de problema, cheio de dificuldade? E aquilo me incomodava e eu não conseguia sair do lugar. Muito mais do que isso, me sentia incapaz de frequentar ambientes que me provocassem, porque na realidade eles me traziam um desconforto tão grande que eu não aguentava e não suportava estar. E aí eu me retraía. E aí eu vou para o último estágio, que é o estágio da alta performance, mostrando para vocês que a partir do momento que eu investi nessa parte do autoconhecimento, eu realmente comecei a exercer um papel de líder. E como a gente já falou, o líder é aquele que é o guardião da cultura da empresa. Ele cuida do jeitão do negócio. Ele tem a missão de colocar as pessoas certas no lugar certo e faz a gestão do seu negócio. E para isso, ele precisa de investir em treinamento para que ele aprenda sobre método de gestão e ambiência, que é o que a gente está aqui hoje. Então, no dia que eu mudei a mentalidade, comecei a frequentar ambientes diferentes, no dia que eu investi em autoconhecimento, eu consegui virar essa chave. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, que naquela mesma foto que eu enxergava, que eu tinha um peso enorme nas minhas costas, hoje tem muito mais pessoas no meu negócio, tem muito mais clientes, tem muito mais colaboradores, o time está muito maior, o guarda-chuva está muito mais pesado, mas eu carrego ele com muito mais leveza. Bom, pessoal, vou dar sequência, tá? Então, até 2024 foi isso mais ou menos, João? 2023, certo? O João precisou, naquele momento, ele como sendo a principal referência, sendo a pessoa da divisão, tá, do negócio, ele precisou destravar. Ele precisou destravar para poder levar o desenvolvimento da empresa. Porque aonde que estava o principal bloqueio da empresa, da Consil Contabilidade? Estava onde, gente? Estava nele. Estava nele. Ele realmente, como ele falou, ele queria o controle de tudo, queria o controle, mas pelo fato de faltar realmente indicadores, ele mantinha tudo próximo a ele. Perfeito? Só que antes da sequência, o próximo passo, para a gente entender, né, a evolução da empresa, só queria fazer eu queria chamar a atenção para vocês. Vocês já estão anotando perguntas? Porque daqui a pouco eu e o João nós vamos sentar ali, tá, para vocês perguntarem. Vocês estão curiosos em alguma coisa? O que ele fez? Igual ele falou lá sobre a questão, naquele momento que ele falou, não precisava entrar em detalhes sobre o que ele fez para desenvolver liderança. Mas algum de vocês estão curiosos para saber? Então anotem a pergunta para fazer daqui a pouco, tá? Então anotem, fiquem à vontade. Vai ser importantíssimo para que vocês levem consigo alguns conhecimentos daquilo que foi feito e que deu resultado dentro da Consul Contabilidade, dentro do grupo empresarial, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Bem, a empresa, então, houve realmente uma evolução. A partir do momento que o João investiu no autoconhecimento, investiu na qualificação, estar em novos ambientes, isso destravou. Destravou o modelo mental dele, o mindset. E ele começou a entender que existia a possibilidade da Consil evoluir e muito. Certo? Bom, perfeito. E ele começou a dar os primeiros passos. Deu os primeiros passos, houve evolução, a empresa saiu de uma empresa, podemos chamar assim uma empresa ruim, resultados ruins, João? Podemos chamar dessa maneira? Péssimas. Resultados péssimos, tá? Para bons resultados. A empresa, então, de ruim para boa. Até 2023. Porém, o empreendedor, ele não se acomoda.
O empreendedor, quando ele percebeu, poxa, melhorou os resultados da empresa, progrediram, há espaço para mais. Então, eu quero ir além, certo? Então, nós precisamos fazer o quê? Para levar essa empresa de boa para uma empresa excelente. O que fazer? Bom, então a Concil, tá, começou a investir em outros fatores, outros elementos importantes, outros recursos que ela tem. Tempo, pessoas e dinheiro. Pilares que fizeram, então, que estão fazendo ela sair de uma empresa boa para uma empresa excelente. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Gestão do tempo, ou melhor dizendo, tá? Gestão das atividades que faço dentro do tempo que tenho. Por quê? Porque o tempo que é igual para todos nós. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. A diferença qual é? É o que cada um faz com o tempo que tem. Que atividades que eu faço? Eu faço as escolhas, as melhores escolhas? Será que as ações que eu estou fazendo são aquelas que realmente vão trazer os maiores resultados para dentro da minha empresa? Ou será que eu fico reagindo aos problemas que acontecem dentro do ambiente empresarial? Fico apagando incêndio? É uma boa pergunta, não? Bem, lá na Concil, nós começamos, então, a trabalhar o quê? A dar a todos os integrantes ali, principalmente as lideranças, a condição de fazer uma gestão melhor daquilo que se fazia dentro da empresa. Primeiro passo para isso é dar clareza a todos. Começamos a definir objetivos e metas, tá? Para que a equipe soubesse aonde a Concil queria chegar. E hoje eles sabem. Vocês sabem? Nós combinamos, você falar que sim. Tá? Então, hoje, eles sabem aonde a Concil quer chegar. Isso ajuda, tá? Isso contribui. Por quê? À medida que a gente estabelece objetivos e metas, qual é o próximo passo agora? Estabelecer o quê? Fazer o quê para eu chegar lá nos objetivos e metas? Samuel, você passou essa aula hoje, Samuel. O que eu faço para atingir os objetivos e metas? Desenvolver? Plano de ação. Gostei. Bom aluno, hein? Bom aluno, Gabriel. Isso aí. Desenvolver os planos de ação. Na verdade, Gabriel, tem até um pouquinho que desenvolve as ações. Certo? Só que lá na Concil, na época, era muito comum as ações ficarem como? Ficarem nas agendas. Né? As pessoas tinham as reuniões, se falava bastante, se verbalizava muito, tinha muitas ideias. As reuniões são muito ricas, né? Cheias de ideias. Aí anotava-se as ações nas agendas de cada um. E aí cada um carrega a sua agenda. E depois eu, como gestor, eu vou lembrar de todas as ações que foram alinhadas na reunião? Porque eu não tinha acesso, isso estava na agenda de cada um. E essa agenda, meu filho, passa os dias, acabou, vai ficando para trás, esqueceu da ação e ela não é executada. Então, nós estabelecemos uma cultura de colocar essas ações aonde? Dentro de um plano de ação, dentro de um planejamento que centralizava a ação necessária para se atingir os objetivos, pessoa responsável, com data determinada, certo? O que ela tinha, como fazer e o status da ação, se ela tinha sido concluída ou estava pendente. Porque aí isso nos dava, quanto gestores, a condição de fazer o quê? De monitorar a execução dessas ações para garantir que elas fossem realizadas. Por qual motivo que uma ação tem que ser realizada? Para se fazer o quê? Chegar aonde? Aos objetivos e metas que foram estabelecidos. Então começou a ficar tudo mais alinhado. Tem objetivo, tem ação, nós sabemos quais as ações enquanto gestores, monitoramos, certo? E ajudamos a equipe a chegar lá. Nós não monitoramos com o intuito de culpar ninguém, mas sim de ajudar a equipe a chegar lá. Sabe por quê? O João falou que ele investiu na liderança, não foi, João? Qual o papel de um líder? Qual o papel de um líder, na opinião de vocês? Guardar a cultura da empresa. Excelente, Gabriel. Tem aluno bom aqui, João. Mas o que o líder faz? O seu liderado. Se o liderado está com dificuldade de chegar a um resultado, o líder, desenvolve pessoas. Perfeito. Então, o papel do líder está próximo do seu liderado. Então, se ele sabe exatamente as ações que foram alinhadas com o seu liderado, porque está num planejamento, é só ele estar próximo e acompanhar e monitorar, porque isso é delegar. Delargar é quando você não tem como acompanhar e ajudar. Aí você delargou. E você só vai lembrar daquilo ali, sabe que momento daquela ação? Quando deu pau de novo na sua empresa. Quando o problema aconteceu, que aí você vai lá cobrar do cara, ei, mas eu falei com você que era para fazer tal coisa, você não fez por quê? Então, ou seja, você não foi proativo.
Então, gente, para poder fazer uma gestão melhor do tempo, nós implementamos exatamente essas atividades. Objetivos, planos de ação, para que a equipe pudesse, para que nós líderes pudéssemos ser mais eficientes e eficazes no monitoramento e a melhoria de processos. Melhoria de processos. Passamos a também desenvolver, não que antes não houvesse essa preocupação em melhorar o processo. Havia sim. Só que nós começamos a trabalhar de forma mais intensa, sistêmica também. Por que eu falo isso? Porque à medida que os problemas ocorrem, hoje, qual é o papel nosso? Irmos fazer um mapeamento dos processos para identificar aonde está a falha. E não mais tratar somente a dor lá, mas tratar a causa. E a causa só trata de eu mapear o processo e identificar, a falha está aqui, ó, vamos melhorar isso. E a gente vai e muda o processo. Exemplo, Josi. Vamos dar um exemplo aqui que eu lembro, veio agora em mente. Seguinte, um dia nós estávamos conversando sobre a questão que a gente, lá dentro do escritório, nós precisamos dos certificados digitais, certo? E aí tem um processo de onboard. Todo novo cliente tem que passar pelo onboard lá na Consil, para ele conhecer todo o processo, conhecer os nossos representantes de cada departamento. Bom, e aí ele ia para o onboard, depois ele ia embora. Bacana? Aí a gente conversando sobre uma deficiência, que às vezes quando algum departamento vai lá olhar, cadê o certificado digital desse cliente novo? Não tem. Aí nós fomos analisar. Vamos fazer o seguinte, quando o cara vier para o onboard, quando terminar o onboard, ele já vai passar a linha ali e faz o certificado digital. Coisa simples. Mapeamento e melhoria de processo. Aí está funcionando, Josi? Está funcionando. Ponto. Isso dá um problemão depois para a gente quando fala de certificado digital. Tá? Isso atrapalha o processo, uma coisa tão simples que adiantou a nossa vida lá dentro. Entenderam? Ficou claro para vocês? Questão da importância de mapear e melhorar o processo. E como eu sei que momento que eu tenho que melhorar um processo? Qual é o indicador que me diz isso? Quando eu tenho um resultado bom ou resultado ruim? Pode arriscar, gente, pode falar. Se eu tenho um resultado ruim é um indicador que eu preciso o quê? Melhorar. Mapear o que está acontecendo. Porque o nosso resultado não estava legal, nós fomos lá e mapeamos o processo e identificamos a melhoria que a gente precisava fazer. E aí, gente, nós conseguimos, então, com essas ações aqui, já conseguimos ser mais efetivos em relação à produtividade. A equipe começou a entregar mais e com mais eficiência. Então, começamos a fazer melhor a gestão das atividades dentro do tempo, porque nós começamos a ser mais produtivos. Nós tínhamos 21 funcionários, João, como você falou, lá em 2019, e estava faturando 795 mil com 21 funcionários. Hoje nós temos 28, certo? E qual o faturamento? 5 milhões. 7 funcionários a mais faturando 7 vezes mais. 7 vezes mais, praticamente. Com 7 funcionários a mais. Vocês entenderam a diferença? Então, a empresa hoje já está muito mais produtiva. Então, o primeiro pilar, a gestão do que se faz do tempo. A empresa, os funcionários estão hoje muito mais produtivos, nós estamos mais produtivos. Outro pilar, gestão de pessoas. Ter as pessoas certas para trabalhar dentro da empresa. Nós temos, enquanto empresários, buscar as pessoas certas para se ocuparem lá os cargos que nós temos. Porque existem desafios. E nós temos que ser claros com eles. Inclusive, hoje existe a cultura lá dentro da Consil, o seguinte, que a Consil está sempre contratando. Sempre contratando. Hoje a gente não tem nem lugar para o pessoal sentar, não é isso, Josi? Está faltando até faltando lugar, está faltando local, posto de trabalho. Mas, como assim? Então está sempre aberto para contratar. Pergunto a vocês. Se vocês têm um funcionário lá num cargo de vocês lá mediano, mais ou menos, vocês não abririam uma contratação para tentar buscar alguém melhor? E por que se acomodam com aquela pessoa mediana que está lá? Perfeito. Depois você pode fazer uma pergunta? Depois ali? Depois fazer a pergunta lá, nós vamos te ajudar a te dar uma resposta para isso. Fechou? Vamos dar uma resposta bacana para isso aí, nós temos uma resposta boa. Façam perguntas aí, vão anotando aí, hein? Tá? Então,
hoje nós desenvolvemos para que as pessoas queiram trabalhar lá na Consil, para que a Consil seja referência, porque o João me contou, porque eu não estava lá na época, teve uma época que a Consil, quando ela colocava vaga, ela não colocava que era Consil, não. Ela anunciava a vaga. Aí a pessoa ia lá, via vaga, qual a empresa? É a Consil. Estou fora. Era isso, João? Sim. O João que falou isso, tá? Ele me contou. É uma masmorra. Era uma masmorra para você trabalhar. Olha só, uma masmorra. E hoje nós fazemos entrevista e perguntamos, por que você aceitou participar dessa entrevista? Ele fala assim, porque a gente olha o Instagram de vocês, todas as atividades que vocês fazem aqui dentro, eu acho o máximo, eu acho muito bacana. Tá? Olha só a diferença. Então, nós investimos para tornar a nossa empresa uma empresa atrativa para as pessoas. Para pessoas trabalharem, para nós, que somos proprietários, também termos prazer de estar ali, para que os nossos clientes também gostem do ambiente, quando eles vão lá, eles ficam impactados de uma forma positiva, porque o que eles veem lá dentro, da forma que as pessoas trabalham, o que nós temos, a forma que recebemos. Então, investimos em dar clareza para a equipe, investimos em desenvolver novas habilidades neles, tanto técnicas como comportamentais. Trabalhamos hoje ter recompensa. Hoje eles têm um plano, tá, que é o Consil Premia. Eles ganham pelos resultados alcançados. Se atingem metas, eles têm prêmio. Então, ou seja, eles estão hoje muito mais engajados com os resultados da empresa, porque eles entendem, a empresa ganha mais, mas eu também ganho também. Eu estou ganhando junto. Conexão, estimulamos a conexão entre eles através de várias atividades que nós fazemos lá dentro da empresa, tá? E desenvolvemos a liderança. Inclusive, esse ano, o nosso RH, o cara está até perdendo os cabelos, entendeu? Porque nós estamos ali com ele, cara, trabalhar forte com a liderança, desenvolvimento de liderança. Inclusive, liderança carece no nosso país. Nosso país carece de liderança, gente. Imagina dentro do ambiente empresarial, então, nós temos que trabalhar desenvolvendo pessoas. E o nosso RH, nós estamos lá, eu e o João lá com o nosso RH lá, né? Entendeu? Você está aqui hoje, rapaz, para ouvir isso, tá? Nós estamos ali firme com ele para desenvolver a liderança das pessoas, desenvolver pessoas que realmente possam ser líderes no ambiente empresarial, possam entender que a missão da empresa ela é muito importante. Bom, passamos então por 2 pilares, certo? Vamos para o terceiro, gestão financeira. A empresa desenvolveu, chegou em 2023, ela teve crescimentos maiores, né, João, de vendas, cresceu em vendas, cresceu em resultado, outros resultados, melhorou o clima, mas ela ainda tinha um problema grave, a parte financeira. Ainda tinha o caixa, nessa época, não estava negativo, estava positivo. Porém, ainda era um caixa baixo, era um valor baixo. Pelo tamanho da empresa, pelo que ela estava já conquistando de resultados, ainda era um caixa que estava baixo. Por quê? Porque faltava, gente, uma gestão clara. Lembra que o João falou que não tinha apuração de resultado? Então, em 2022, se eu não me engano, começou a apurar resultado, foi quando teve o Desafio Empreendedor, certo? Que ele investiu em qualificação, na época, em capacitação, onde eu atuei, naquela época, fui consultor da empresa dele financeiro, e aí nós desenvolvemos esses controles e esses indicadores de desempenho, para que ele pudesse entender, minha empresa está vendendo mais, mas não está sobrando dinheiro no caixa, o que está acontecendo? E aí evidenciamos o porquê que não sobrava dinheiro. Aonde que estava se errando? Através desses indicadores. E aí começou a mudar o comportamento, porque os números evidenciados, eles nos atingem. Eles são freio para a gente. Quando eu começo a ver, eu começo a frear, aí eu começo a ficar mais seletivo nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. E o grande problema na maioria dos micro e pequenos empresários qual é? Eles não têm esses números de forma evidente. E aí isso não freia o micro e pequeno esses empresários nas suas escolhas e acabam gastando mais do que a empresa pode dar. Isso compromete o lado financeiro. Era o que estava acontecendo aqui na Consil nessa época. Mas a partir do momento que teve a clareza, a análise de resultados, ajustes precisos, chegou-se à sustentabilidade. Hoje a Consil ela tem um caixa bem maior do que lá em 2022. Nós tivemos um crescimento de mais de 150% de dinheiro de valor em caixa nos últimos 2 anos, para vocês terem uma ideia. Por quê? Por causa dessas atitudes que nós tivemos. Isso tudo por causa do gerando indicadores, analisando resultados, determinando ações, planejando e fazendo monitoramento dessas ações. A Consil cresceu e melhorou.
tenho aqui um recado para vocês, o seguinte: sejam um promotor das novas práticas dentro da empresa de vocês. Porque tudo isso que eu acabei de falar agora, tá? Que eu acabei de dizer, só foi possível se tornar, porque no início é apenas uma ideia. No início é uma nova prática que você determina para o seu negócio. Mas aquilo ainda não é um hábito. Precisa se tornar um hábito. E é a repetição, é a disciplina que vai possibilitar a disciplina e a consistência que vai possibilitar essa nova prática se tornar um hábito de fato da empresa. Então, por exemplo, vou trazer para vocês aqui, lá na Concil, o que nós fizemos? Ué, mas criou indicadores, mas não era uma cultura da empresa olhar os indicadores, certo? Aí o que foi feito? Toda segunda-feira, eu e o João alinhamos, toda segunda-feira tem reunião de diretoria para analisar nossos planos de trabalho, para fazer análise dos indicadores de desempenho semanalmente e desenvolver ações junto com os nossos líderes. Tá? Toda segunda-feira. Não tem outra gente. Inclusive, já falei para vocês aqui, até comentei, né? O comercial, cheguei, posso marcar uma reunião comercial? Não. Reunião nossa de diretoria de análise de indicador. Nesse horário, não. Marque em outro horário. Mas o cliente está querendo comprar? Marque em outro horário. Porque isso é realmente sagrado para nós. Termos o nosso momento para analisar esses indicadores. Porque a partir daí se tornou uma cultura, se tornou um hábito. Agora é o contrário. É o contrário agora. Nós ficamos perdidos quando a gente não faz essas análises aqui. Tá bom? Então, sejam promotores, sejam realmente as pessoas que garantem que essas novas práticas sejam promovidas, estimuladas, para poderem realmente pegar, se tornarem um hábito na empresa de vocês. Bom, e aqui a visão geral do que eu acabei de falar. Tá? Nós trabalhamos, então, os pilares tempo, pessoas e dinheiro, e isso está fazendo a empresa sair de boa, foi uma empresa excelente em termos de resultados. Tá? Okay?